Olá, sejam bem-vindos a mais um Conto Online da Igreja Adventista do Riacho Grande. Se sentir à vontade, deixe um feliz sábado no chat, se inscreva no canal e não se esqueça de desfrutar ao máximo esse grande presente de Deus na nossa vida, que é o sábado. Um ótimo dia e uma ótima programação a todos. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer minha alma achando que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloco o pé na água, para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a sétima vez e clamar bem alto pro mundo para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser e esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloco o pé na água, para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é chegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloco o pé na água, para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Que alegria tremenda estar aqui em contato com você neste sábado de manhã.
E hoje eu quero compartilhar alguma mensagem aqui sobre o capítulo 84 do livro de Salmos com vocês, mas antes gostaria de convidá-lo para uma oração, para pedirmos o Santo Espírito que ilumine e traduza essa mensagem para nós essa manhã. Feche seus olhos e abra seu coração. Grandioso Deus, te peço que o teu Santo Espírito venha habitar em nós, venha traduzir essa palavra e que essa palavra transforme a nossa vida, que essa palavra toque o nosso coração. É em nome de Jesus que fazemos esta prece. Amém. Esse salmo do capítulo 84 que leremos agora, ele é um salmo que ele é atribuído aos filhos de Coré. Essa inscrição que está acima do texto, que é como se fosse um subtítulo, ela é uma adição, mas ela não consta nas escrituras sagradas, no texto propriamente escrito. É uma sugestão. Alguns outros, tais como alguns protestantes, tipo Lutero, acreditam que esse texto, na verdade, foi escrito por Davi. Mas para o meu sermão não importa muito quem escreveu, se foram os filhos de Coré, se foi o próprio Davi. O que importa é o conteúdo que está nesse capítulo aqui. A partir do verso 1, acompanhe comigo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, fazem dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor, feliz o homem em que em ti confia. Texto maravilhoso do livro de Salmos, que apresenta um homem com saudade de Deus, um homem com saudade da igreja, um homem com saudade de estar nos átrios do Senhor, um homem que anseia, tem expectativa de retornar a ir à igreja. Pelo jeito, a pessoa está privada da liberdade, do direito ou da condição de ir ao templo do Senhor. Por isso que ele expressa essa saudade que ele tem. Ele expressa esse anseio, essa necessidade que ele tem de encontrar Deus. E eu quero tirar algumas lições desse texto aqui com vocês nessa manhã. A primeira lição que eu quero tirar com vocês desse texto é que para ser alguém que tem saudade de Deus, para ser parecido com o que esse indivíduo é, porque saudade nós relacionamos ao amor, né? Tem saudade quem tem amor, tem saudade quem aprecia algo. Aí o dia que perde, o dia que não tem mais acesso, essa pessoa, ela sente saudades, porque ela amava muito não só aquilo que ele tinha ou aquilo que estava à disposição, mas todo o valor e as coisas que são intangíveis e invisíveis que implicam naquela coisa, naquele lugar ou naquele ser. Por isso que o famoso poema diz assim, olha, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Os pássaros que aqui gorjeiam, as aves, não gorjeiam como lá. O poeta dizia que as aves que eu via aqui na terra além mar não eram como as aves da terra dele. As aves da terra dele pareciam soar diferente.
E o salmista faz uma referência de saudade muito semelhante para a casa de Deus, para o templo, para o local onde as pessoas se reuniam liturgicamente para encontrar Deus. Vamos tirar algumas lições desse texto aqui. A primeira lição que nós temos que tirar é como esse salmista estava, qual era a condição desse salmista. Obviamente ele estava privado da casa de Deus ali, e ele estava desejando algo que fica bem claro no texto, que fazia bem para ele. Fazia muito bem. Tem gente que não gosta da igreja. E hoje em dia há muitos que dizem que a igreja não é importante. E que se não houvesse igreja, a gente funcionaria normalmente, haveria espiritualidade normalmente. É claro que haveria espiritualidade normalmente. Mas a igreja é um instrumento que Deus escolheu aqui nessa terra para se manifestar e ser um marco histórico da presença de Jesus no mundo. E esse homem, ele é despertado para aquilo que o templo ou a presença de Deus dava para ele, que era paz, era segurança. A presença de Deus dava para ele conforto. Eu não sei se você já teve dificuldade para ir à igreja. Eu também não sei se você está com saudades de ir à igreja de novo. Nossa, eu queria tanto ir lá para a igreja do Riacho, encontrar o meu Deus, sentir o poder dele, o mover dele entre nós. Há alguns que têm saudade só do convívio social. Talvez teriam a mesma saudade de um clube que frequenta, talvez teriam a mesma saudade do trabalho que tinha mais pessoas atuando perto dele ou dela, talvez tenham saudade de um show, de alguma outra coisa que queiram ir ou gostem de apreciar, mas existem aqueles que têm saudade da presença de Deus manifesta na igreja. E é algo diferente. Eu já tive vontade, sim, de ir à igreja muitas vezes. Eu lembro que a primeira vez que eu fui à igreja, eu fui convidado pela minha irmã, que conhecia a igreja adventista, ela não era adventista, mas ela decidiu ir na igreja, o esposo dela era um alcoólatra, e ele levava ela, mas não entrava na igreja. E ela chamou eu para ir com ela, né? E eu fui com ela. Eu lembro que eu entrei na igreja, lá em Ribeirão Preto, sem ter um culto de quarta-feira, e aquelas músicas sendo cantadas, tinha pouquíssimas pessoas na igreja. Poucas pessoas, não tinha muita pessoa na igreja. Mas eu amei aquela música tocou no meu coração e foi maravilhoso. Desde então, nunca mais parei de ir à igreja, sempre quis ir à igreja. Mas confesso que muitas outras vezes eu não queria ir para a igreja. Já teve situações de eu, dentro do meu carro, parar na frente de uma igreja e falar assim, oh meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer? Não quero entrar nesse lugar. Não estou afim, hoje não estou afim desse negócio. E muitas vezes entrei porque eu era o pastor. Porque se eu não fosse, eu nem entrava. Ai, pastor, que absurdo, um pastor falando isso. É melhor que seja assim do que eu ser um super-homem falso. Eu tenho esses sentimentos, às vezes tenho, que vontade, eu não quero entrar na igreja. Isso não aconteceu aqui, não aconteceu em muitos lugares, mas já aconteceu em alguns lugares, em alguns momentos da vida. Só que aí, beleza. Você entra na igreja, eu entrei na igreja. Entrei e fui cultuar a Deus. E enquanto estou cultuando a Deus, parece que o Senhor vem e dá um banho em mim de óleo. Joga o Espírito Santo sobre mim. E aquele Rafael quebrado, aquele Rafael insatisfeito, chateado, que não estava bem, nesse momento se torna alguém cheio de esperança. Alguém que parece que foi consertado. Alguém que estava fechado e alguém abriu a porta para ele. Esse é o poder de Deus sendo manifesto em nossa vida quando estamos na igreja de Deus. E o salmista deixa bem claro que esse é o desejo dele. A saudade dele não é do templo físico. A saudade dele não é da liturgia especificamente. A saudade dele é do conteúdo que está ali emaranhado, entrelaçado ao templo, ao culto, à liturgia, às pessoas. E esse conteúdo é Deus. Deus é o objetivo, Deus é o desejo do salmista. Quando ele diz que eu amaria, eu prefiro passar um dia à porta do Senhor do que 1000 dias em outro lugar, ele está falando da presença de Deus. Por isso eu digo que para ter saudade ou amar como esse salmista, nós precisamos ansiar mais Deus do que as bênçãos de Deus. Porque geralmente a igreja é vista como lugar onde vamos consumir ou buscar bênçãos. Vamos para resolver problemas
de ordem psicológica, pessoal, emocional. Vamos porque precisamos de ajuda financeira, não das pessoas, mas de Deus realizando algum milagre. Vamos porque Deus precisa organizar essa área aqui da minha vida que não está muito organizada. O que é legítimo, está certo ter interesse, está certo buscar Deus. Mas quando a relação só é baseada nessa busca da bênção, essa relação é baseada em você, não em Deus. Porque se você só vai para a igreja para tratar dos seus problemas, das suas necessidades, se você vai para a igreja só para buscar resolução para suas dificuldades, essa relação é sobre você apenas. E a sua relação com Deus deveria ser mais do que só sobre você. Existe a glória de Deus, existem outras pessoas, existe muito mais do que você nesse mundo. Por isso, ao desejar ir à igreja, desejar voltar a cultuar, ao pensar novamente em ir à igreja, pense em construir uma relação com Deus diferente da que costumeiramente as pessoas fazem, de buscar o Deus da bênção, buscar a bênção de Deus e não o Deus da bênção. E eu acredito que quando nós entendemos isso, a nossa relação com Deus tem muito mais sentido, a igreja ganha um outro brilho, o culto tem muito mais significado. Para sermos uma pessoa que tem saudade de Deus, assim como o salmista, é necessário que a gente viva alegremente, independente da circunstância. Nós aprendemos que, primeiro, essa pessoa que vai ter saudade de Deus, de verdade, da pessoa, essa pessoa aí, ela sempre vai buscar o Deus da bênção e não a bênção de Deus. E agora a gente está aprendendo que a pessoa que vai ter saudade de Deus, da pessoa de Deus, ela vive alegre independente das circunstâncias da vida dele. Isso não é estoicismo. Isso não é um jeito de viver sem preocupação e sem expectativa, baseado em si mesmo, baseado em controle emocional, em controle do seu ser, das suas necessidades e expectativas, sem esperar muito das pessoas, sem esperar muito das circunstâncias. Não é isso, não é isso. Quando a gente vive alegremente, independente das circunstâncias, nós entendemos que essa alegria vem do Senhor. Porque naturalmente nós não conseguimos viver alegres em todas as circunstâncias se não for com o Senhor. É o Senhor que dá essa alegria. Ele nos dá essa alegria para passar pelo vale. O texto aqui do capítulo 84 vai dizer para a gente que quando a gente passa ali pelo vale, o nosso coração está plano. Os nossos pés estão no vale, mas o nosso coração está plano. Estamos passando na tempestade, mas o nosso coração está em paz. Isso é um milagre que Deus pode dar para você. E você que está me ouvindo, talvez esteja vivendo isso. Esteja vivendo no vale das lágrimas. Esteja vivendo em sofrimento, em coisas que você até se envergonharia de falar para as pessoas. Em coisas que você guarda as 7 chaves e vive enclausurada ali no seu vale, na sua dificuldade, mas você ainda consegue ter alegria. Você consegue ainda ter um coração plano. Você consegue ainda ter paz no meio da tormenta, e isso é um milagre que só Deus pode dar. E quando buscamos o Deus, a pessoa dele, não só as bênçãos, esse é o resultado. Pessoas que vivem acima da circunstância, vivem de forma ultra circunstancial. Pessoas que vivem só respondendo às circunstâncias são chatas, são egoístas. Tudo é circunstância, tudo é um momento da minha vida. Existe algo além desse seu momento, existe algo além da sua dor. E quando você conseguir enxergar isso, você vai ficar livre. Você vai ficar livre para sorrir, porque existem motivos para sorrir, em detrimento da circunstância que você vive. Mas como que eu passo por esse vale, pastor? O senhor falou desse vale aí, eu me identifiquei, eu sei que eu estou passando por um vale aqui. Como que eu passo por esse vale? O texto do capítulo 84 nos diz como passar por esse vale. Nos diz assim, olha, que a nossa força está em Deus, o salmista diz. Bem-aventurado aquele que tem a sua força em Deus. Se você acha que a sua força está na sua família, porque você tem uma família linda, porque você tem uma esposa maravilhosa, porque você tem 3 filhos lindos, tem uma solidez familiar. Se você acha que a sua força está nisso, eu tenho dó, porque a sua força deveria estar em Deus. Tudo passa, até a família passa.
mas Deus jamais passará. Tudo falha, até a família falha, mas Deus nunca falhará. Bem-aventurado o homem que tem a sua força em Deus. Por isso que Paulo fala que a força dele está em Deus e ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. A força dele está em Deus. Se sua força está na sua inteligência, eu quero dizer para você que a nossa memória, a nossa capacidade intelectual, com o tempo ela vai se deteriorando. Essa semana minha esposa, estudando a parte neurológica e memória, veio falar para mim com muita assim, paixão sobre o assunto. Você sabia que não tem jeito, a nossa memória vai se perdendo mesmo. Ela vai se degradando e ela impressionada com aquilo. Eu falei, é isso mesmo. Nem na nossa inteligência a gente pode contar. A inteligência não é a nossa força. Nossa força é o Senhor. Porque a inteligência passa, mas o Senhor não passa. A inteligência falha, mas o Senhor não falha. Se a sua força, meu querido, está nos seus amigos, nas suas relações, nos seus status, esqueça de tudo isso. Pare com isso e coloque a sua força em Deus, porque Ele que te dá força nessa terra. Outra dica para passarmos por esse vale é exatamente o conselho desse homem que tem saudade nos Salmos. Viva de forma ultra circunstancial, não focando só nas circunstâncias, mas focando no Deus que te levará através dessas circunstâncias. Temos que também entender que para passar nesse vale, esse vale seco, você tem que passar fazendo com que ele se torne um manancial. O texto diz assim, que aquele que tem o coração plano, ele vai colocar o pé no vale. Mas enquanto ele vai colocando o pé no vale, ele vai tornando aquele vale um manancial, ou seja, um lugar que floresce, um lugar que dá fruto, um lugar que vai sendo transformado. Se esse vale seco era a circunstância da qual nós falávamos, se esse vale seco era o problema do qual nós falávamos, agora o pé daquele que tem saudade de Deus, ele pisa, o coração está plano, e enquanto ele pisa com o coração plano, ele muda essa circunstância, ele muda esse deserto, esse vale seco e transforma ele em manancial. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Louis Braille. O Louis Braille foi um menino que aos 3 anos de idade ficou cego e foi mandado para um abrigo de crianças cegas. E eu não sei se você já entrou em contato com alguma criança deficiente visual, ou alguma criança com alguma outra inabilidade que não permita que ela execute coisas normais do dia a dia, né? Uma criança por si só ainda tem muito que aprender. Uma criança totalmente saudável tem muitas limitações. Imagine uma criança na escuridão da cegueira. Essa criança tinha tudo para ficar encabrunhada, para ficar ali depressiva, para não aprender nada. E quem julgaria essa criança? Quem julgaria se essa criança crescesse, o Louis crescesse na França, crescesse e vivesse como um cego, arrumasse alguém para cuidar dele, fosse uma pessoa boa, educada, fizesse tudo o que ele tinha que fazer para ajudar o lugar onde ele morava ali, crescesse e morresse, seria tudo legal. Só que tem gente que no meio do vale seco, no meio do vale das lágrimas, aprende a tornar aquela circunstância um manancial para fazer florescer para a vida dos outros, mesmo que seus pés estejam no vale. Se o seu coração for plano, você vai conseguir transformar essa circunstância. Louis Braille, ele desenvolveu ali a leitura de sílabas e letras por relevo, né? O famoso método Braille, abençoando a vida de muitos outros cegos na história da humanidade, que puderam ter conhecimento, entrar em contato com conhecimento que lhe era negado antes. Eu fico pensando, o que essa circunstância difícil que estamos vivendo vai trazer para a gente? Esse vale seco, esse vale de lágrimas que estamos passando, será que vamos fazer dele um manancial? Ou vamos fazer com que o nosso coração seja tão baixo quanto o vale que estamos pisando aqui nessa terra? Outra dica para passarmos por esse vale é sermos reabastecidos diariamente por Deus.
O texto diz que aquele que anda pelo vale, pisa no vale, mas o coração está plano, ele vai de força em força, querendo dizer que diariamente devemos receber de Deus a força. Eu sei que talvez você esteja ouvindo esse sermão e você já ouviu faz quase 50 anos que você ouve sermões. Só que o sermão do mês passado, ele não serve para você hoje. A bênção do ano passado não serve para você hoje, ela é como um maná que você precisa buscar diariamente. Ela é como um maná que você precisa diariamente comer e no outro dia se levantar de novo para buscar. Não importa o quanto você conheça, não importa quanto você leu a Bíblia, Deus ele é surpreendente e a Bíblia é uma fonte inesgotável de informação. Quando nos prostramos diante da verdade, Deus vem e toca em nosso coração e nos dá uma mensagem, uma instrução, uma exortação que antes nós não tínhamos e que agora precisamos, e que se tivemos um dia, agora faz mais sentido, e que se soubemos um dia, agora sabemos uma outra faceta dessa verdade. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de informação. É importante também para atravessarmos esse vale, e aqui eu termino. É muito importante saber que nós vamos chegar lá, que nós caminhamos com uma certeza de uma chegada gloriosa. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, terminará. Há quem pense que Deus abandona a gente. Há quem pense que Deus desiste da gente. Há quem pense que Deus até começa algo em nós, mas não vale a pena terminar. Sabia que Michelangelo só terminou 14 das suas esculturas? 14 apenas. Ele teve muitas outras que ele não terminou. Até 4 esculturas não terminadas dele que foram encontradas lá na sua oficina depois que ele morreu, são chamados os prisioneiros, de Michelangelo. São ali 4 estátuas, que foram esculpidas, mas não estão completas. Metade do bloco de mármore ainda está ali sólido, parecendo um cilindro, e parece que existe ali uma pessoa tentando sair daquela pedra, mas Michelangelo não terminou. Porque o Michelangelo, ele era muito mais importante do que cada um de nós aqui, eu e você, nós não somos nada. Michelangelo é alguém muito importante para a arte. Talvez você seja alguém muito talentoso, talvez eu escreva bons sermões, e às vezes eu deixo um monte de sermão não terminado. Começo e depois paro, não está fazendo sentido, não gostei, não tive tempo, ou mudou a ideia, mudou o momento, e eu paro e começo a fazer outro. O indivíduo ali começa a fazer uma música, para e deixa aquela música parada durante muito tempo e tal. Mas essa não é a realidade de Deus. Deus não para de trabalhar com você. Deus não desiste de esculpir a sua vida. Se você está me ouvindo hoje e você acha que Deus parou com você, esqueça disso, porque isso não é a vontade de Deus para você. É o diabo falando no teu ouvido que você não vale. É o inimigo de Deus falando no teu ouvido que Deus para de fazer a obra que ele começou. Mas Deus não para. Deus vai continuar trabalhando com você. Ele não vai deixar você parado na oficina dele, esculpido pela metade. Ele vai esculpir até o último momento. Mesmo que outros não achem bonita essa escultura. Mesmo que ela seja imperfeita mesmo. Mas Deus vai continuar esculpindo até o último momento, até ele completar essa obra-prima que é você. Talvez você tenha um parente, alguém na sua família, que você acha que Deus talvez tenha parado de trabalhar com ele. Que Deus talvez tenha parado de enviar o Santo Espírito para tocar no coração dele. Não se engane, Deus não é homem. Aquilo que Deus começou, ele completará. Ele não deixa ninguém para trás. Nós deixamos. A gente deixa os velhos morrer. Nós deixamos crianças faveladas morrerem. Nós deixamos meninos asiáticos morrerem. Mas nós compramos barato as roupas que eles fazem. Mas Deus não é como a gente. Deus não deixa ninguém para trás. Meu desejo é que você tenha uma visão de Deus não humana. Deus é muito mais do que a nossa visão. Pastor, e como esse salmo termina? Esse salmo termina da forma que ele começou, com alegria.
O salmo começa com alegria, dizendo que o salmista exulta por pensar na casa de Deus. Depois vai dizer que bem-aventurado é aquele que está na casa de Deus. E no último verso, o salmista diz o seguinte: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. O que Deus quer para você é felicidade. O que Deus quer para você é que você seja esse bem-aventurado, aquele que é feliz, aquele que exulta, aquele que tem um coração plano, aquele que deseja estar na casa de Deus, aquele que tem saudade da manifestação de Deus, aquele que tem saudade da comunhão com os irmãos, porque lá Deus se manifesta, aquele que tem saudade dos louvores, porque ao coração de Deus os louvores agradam. Você é alguém feliz? Você tem desfrutado dessa alegria na sua vida? Eu quero dizer para você que hoje você tem uma oportunidade de confiar em Deus completamente. E eu tenho certeza que esse Deus que nos ouve nesse momento vai visitar a sua casa. Se a sua casa tem sido um lugar de tristeza, se a sua vida talvez esteja pintada com cores escuras, eu quero dizer para você que Deus pode transformar isso. Deus não terminou a obra em você. Ele quer continuar te esculpindo. Mas o meu desejo é que você confie nele totalmente. Não queira somente a bênção de Deus, mas o Deus da bênção. Que você viva acima das circunstâncias, alegre por quem Deus é, não pela situação que está e um dia deixará de ser ou estar. Meu desejo para você é que você confie que Deus não deixa ninguém para trás. Ele não vai deixar você para trás. Ele não vai deixar seu filho para trás. Ele não vai deixar seu esposo para trás. Confie em Deus e Ele cuidará de você. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, temos saudade da Tua casa. Temos saudade da Tua liturgia. Temos saudade das orações coletivas. Temos saudade do templo. Temos saudade do sábado. Senhor, mas queremos ter saudade muito mais de Ti. Saudade da Tua presença, saudade do Teu poder. Saudade da Tua manifestação em nossa vida. Se for a Tua vontade, que nesse momento o Senhor coloque a Tua mão poderosa, nem que se for com as pontas dos dedos, Senhor, no coração dessas pessoas que me ouvem. E deem a certeza para Ele de que o Senhor está perto deles. E onde quer que eles estejam, que lá seja a igreja, que lá seja o Teu tabernáculo, que lá seja o Teu altar e que lá reine a Tua paz, Senhor. E que lá reine a Sua alegria. Afaste dessas casas as tristezas, Senhor. Afaste dessa casa a insegurança e que a alegria que o Senhor propõe, que o Senhor deseja para nós, abunde em nossa vida e que possamos viver além das circunstâncias, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor faz por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Permaneça em sua graça, na paz e alegria do Senhor, como irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua casa, aqui me sinto amado e feliz. Em família nós estamos pra louvar e adorar. Eu te adoro, Senhor, Criador, só a Ti eu darei meu louvor. Sou Teu, eu te adoro, Senhor.